Pessoal, boa noite. Caí aqui, me ouvem? Olá, pessoal, boa noite. Olá, olá. Vamos começando então. Queria ver se vocês estavam me ouvindo aí. Vamos lá então, gente. Nesse frio, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Na aula passada, nós falávamos do Primeiro Império. Agora sim, aparecendo. Então, gente, a minha ideia, tá, é seguir com vocês da onde a gente parou e depois seguir para o período regencial, tá? O período regencial, eu dividi o material em duas partes. A primeira parte que a gente vai começar hoje fala da parte política do período regencial, os grupos políticos, as medidas que foram tomadas, quais foram as regências, né? Porque o nome do período regencial é porque o Brasil foi governado por regentes, tá? Então, quais foram as regências desse período, tá? E aí, na próxima parte, na parte 2, daí são as revoltas, tá? Do período regencial, que são bastante cobradas também, principalmente as mais famosas, assim, as maiores revoltas, que são a Balaiada, a Cabanagem, a Sabinada, a Revolução Farroupilha, a Revolta dos Malês. Então tem bastante coisa para a gente ver, tá? Nesse período regencial. Mas vamos terminar primeiro o Primeiro Império, tá? Depois a gente vai para o período regencial. Eu estava aqui, ó, com vocês no reconhecimento da independência. Fizemos algumas questões, vimos a Confederação do Equador, revolta em Pernambuco, né? Tentando formar uma república novamente, né? Separando do Império, tá? E agora vamos, então, vamos ver o que que acontece a partir daí, porque o que a gente falou vai até 1824, tá? Então, o que que acontece a partir daí, né? Depois da revolta, e na verdade o Primeiro Império, depois o que geralmente é cobrado de vocês nas provas é mais essa crise, tá? Do Primeiro Império. Reconhecimento da independência, o reconhecimento do Brasil, tá? Como um Estado independente do resto, independente não do resto da América, mas como um Estado soberano, tá? E esse reconhecimento é importante, né, na comunidade internacional. O Brasil precisa desse reconhecimento até para sua política externa, para se consolidar, para consolidar sua política externa. Então, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil e o Brasil como um Estado independente, um Estado soberano, é os Estados Unidos, tá? Aliás, né, na Europa, o cenário não era muito favorável aos movimentos de independência. O cenário europeu
era desfavorável porque estava acontecendo o Congresso de Viena, a chamada Restauração, depois que o Napoleão, né, tinha avançado sobre os sobre os países europeus. Então, aquele momento que esse contexto que o Brasil está se tornando independente, que é 1822, na Europa, tem um cenário bastante desfavorável porque se entende que as independências e independência de colônias enfraqueceria, tá? Enfraqueceria as metrópoles, os estados europeus, tá? Então, primeiro reconhecer os Estados Unidos com a doutrina Monroe, presidente James Monroe, que tem como lema América para os americanos, uma ideia de tornar, né, esses países americanos independentes dos europeus, que os europeus não pudessem intervir na política dos países americanos, seja da América do Norte, seja da América Central ou da América do Sul. É claro que aqui os Estados Unidos estão pensando já numa certa influência, tá? Os Estados Unidos, nesse contexto, não são uma potência militar, econômica, enfim, é um país que há pouco tempo também tinha se tornado independente, mas já estava, né, mais consolidada a sua independência e agora também almejava aí, né, uma certa influência econômica, política dentro do continente americano e vai defender, né, essa América para os americanos também pensando nisso, tá? Portugal reconhece também a independência do Brasil com a mediação da Inglaterra, tá? Só que Portugal entende que perdeu parte do seu território, que perdeu uma boa parte do seu território, né? O governo português entende que o Brasil tem que pagar uma indenização para Portugal. Essa indenização, na verdade, Portugal repassaria uma dívida que tinha com a Inglaterra, uma dívida de 3 milhões de libras esterlinas. Portugal repassa essa dívida para o Brasil como forma de o Brasil indenizar Portugal pela sua independência. Muitos países americanos sofreram, né, com isso nesses processos de independência, que as metrópoles, Espanha, Portugal, França, a própria Inglaterra também. Mas a Inglaterra, né, foi uma guerra ali com os Estados Unidos, mas esses outros países, Espanha, Portugal, França, principalmente, exigiam indenizações, né, dessas suas colônias e como se tivessem perdido, né, parte do seu território. O Brasil não vai poder pagar, então, essa indenização, não tinha esse dinheiro, vai pedir empréstimo para bancos ingleses para poder pagar. E esse empréstimo, ele meio que configura, assim, o início da chamada dívida externa, parte da dívida externa brasileira, ela começa aí desde o momento da independência, tá? E a Inglaterra também reconhece a independência do Brasil dentro dessa mediação que fez, né, com Portugal, e mantém as suas vantagens comerciais, aqueles tratados comerciais que o pai do Dom Pedro I, Dom João VI, tinha assinado com a Inglaterra, eles vão ser mantidos. Então, ela mantém as suas vantagens comerciais também, né, reconhecendo a independência, tá? A entrada dos produtos estrangeiros, ingleses e outros, vai dificultar a indústria interna brasileira, então a gente não vai ter um surto industrial. A gente vai ter uma certa industrialização a partir principalmente do Segundo Império, tá? O Brasil segue a sua estrutura econômica de exportador, de né, agroexportação, né, exportar açúcar, exportar cacau, exportar algodão. O café começa a aparecer aqui no Primeiro Império, mas não se torna um produto forte, ele vai ganhar força no período regencial e depois no Segundo Império, tá? E o Brasil vai ser obrigado a pedir diversos empréstimos para manter, né, esse pagamento dessa indenização, entre outras coisas também, e cada vez mais vai se endividando. E essa crise econômica, essa crise por causa desses empréstimos, vai ser um fator de enfraquecimento da imagem do Dom Pedro I, do próprio Primeiro Império, tá? Então, o Brasil segue na sua economia, na sua estrutura econômica, exportador, né, dos produtos primários, de artigos primários e importador de artigos industrializados, né, de produtos fabricados por indústrias, tá? E a escravidão segue também, né? A escravidão vai ser ainda a base da força de trabalho brasileira e vai seguir por muito tempo ainda, tá? Eu não vou fazer agora as questões, tá, gente, com vocês. Eu vou dar uma agilizada no conteúdo, vou priorizar um pouco o conteúdo. Se der tempo lá para o final, daí a gente vê algumas questões que estão aí no meio,
tá? Do material. No material da regência também, botei questões no meio, mas vou priorizar um pouquinho mais o conteúdo, tá? Vamos lá, então. Aqui é um mapa, ó, do Brasil durante o Império, esse mapa que mostra as províncias, tá? As províncias brasileiras durante o Primeiro Império. Então vejam, ó, que colado ao Rio Grande do Sul tem a província da Cisplatina, que tinha sido anexada, né, pelo Dom João VI e que vai se tornar independente, vai se tornar a República Oriental do Uruguai durante o Primeiro Império. Inclusive, é uma das guerras que o Brasil trava aí, uma das guerras do século XIX. E as outras províncias, ó, do Brasil. Então, essa é a configuração geográfica, tá, do Brasil durante o Primeiro Império, com os nomes de cada província. Vejam, por exemplo, não existe ainda o Paraná, né? São Paulo ali é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Mato Grosso é um só, não tem o Mato Grosso do Sul, o Acre também não, ainda, né, não tinha sido anexado ao Brasil, aquela região do Acre. O Amazonas não se chama Amazonas, se chama Grão-Pará. Então tem algumas diferenças, né, em relação ao mapa atual, né, do Brasil, claro. Quais são os fatores de crise do Primeiro Império? Porque assim, né, de 24 ali, 1824, 25, que é o reconhecimento da independência, a partir de 26 já começa a crise, com a morte do Dom João VI, pai do Dom Pedro I, o que leva a uma certa desconfiança da população, o início da guerra contra a Cisplatina, contra os uruguaios, entre outras coisas. Então, eu destaquei ali três elementos assim desses fatores de crise: situação financeira, as dívidas para pagar a independência, a queda do preço dos produtos brasileiros no mercado externo, o açúcar já vinha numa decadência desde o século XVIII, agora segue em decadência o preço do açúcar, concorrência, né, também, concorrência do algodão da Inglaterra, também no mercado externo, desvalorização da moeda brasileira, na época era o réis, né, 1.000 réis, 100 réis, tantos contos de réis, gastos, recrutamento para a Guerra da Cisplatina e os empréstimos também para manter a Guerra da Cisplatina. Isso também foi importante nessa crise financeira, porque o Brasil teve que contrair mais empréstimos para comprar armas, para pagar soldados, mercenários, não tinha um exército consolidado. Então isso também vai gerando uma crise. Descontentamento da população com o autoritarismo do Dom Pedro, né? Ele já tinha fechado a Assembleia em 23, ele impôs uma Constituição em 24, que trazia vários elementos ali que mostram uma centralização de poder na figura dele, né? Com o poder moderador. Então, isso também gerava, né, uma crítica muito forte da população, as críticas da imprensa. Dois jornais que eu destaquei, o Observador Constitucional, do Líbero Badaró, e o Aurora Fluminense de Evaristo de Veiga. Aliás, o Líbero Badaró, esse jornalista que editava o Observador Constitucional, ele vai ser assassinado ali no final do Primeiro Império. E também isso gera uma situação aí para o Dom Pedro, porque ele vai ser acusado de ter uma certa participação. Não diretamente, mas pessoas próximas ao Dom Pedro vão ser acusadas de ter mandado matar o Líbero Badaró, tá? E aqui nós temos um mapa, ó, da região da Cisplatina, que tinha sido anexada em 1817 e proclamou a separação do Brasil em 1825. Quando eles proclamam essa separação, o Dom Pedro declara guerra. Então, e eles vão ser apoiados pela Argentina. E aí se cria um chamado Estado Tampão. O Uruguai, ele é tido como um estado ali, um estado tampão entre o Brasil e a Argentina, criado também com a mediação da Inglaterra para manter uma certa estabilidade política na região, tá? Então, os uruguaios conquistam a sua independência do Brasil, a sua independência em relação ao Brasil, durante o Primeiro Império, nessa Guerra da Cisplatina. E seguimos. Bom, e aí, como é que se dá a abdicação, né? O que que é a abdicação? O Dom Pedro, ele renuncia ao trono em 1831. Qual é o contexto, tá? Tudo aquilo que eu falei no anterior, né, esses fatores de crise já estão gerando uma situação bem difícil do Dom Pedro lidar politicamente, economicamente, a vida pessoal dele, enfim, muita coisa.
Até os historiadores dizem que os dois momentos, tem historiadores que dizem que os dois momentos mais lúcidos do Dom Pedro politicamente, do Dom Pedro I, é quando ele declara a independência e quando ele abdica. E entre esses dois momentos, entre a declaração de independência e a abdicação, o Dom Pedro só fez, só tomou medidas equivocadas, tá? O pai dele vai morrer, já tinha comentado que gera toda uma crise, porque o Dom Pedro deveria assumir o trono em Portugal, aí ele diz que não vai, não vai assumir o trono em Portugal, ele manda a filha dele mais velha para lá, só que tem toda uma crise, porque o irmão dele não quer deixar a sobrinha assumir o trono, é feito um acordo para casar a própria sobrinha com o tio, a filha do Dom Pedro I, com o irmão dele mais novo, Dom Miguel, então sobrinha com o tio, quando ela tivesse idade. Mas ele depois dá um golpe de Estado, e aí o Dom Pedro já fica envolvido nessa situação, isso a partir de 1826, 27. O assassinato do Líbero Badaró, Dom Pedro vai então até a região onde ele morava, que é Minas Gerais, para ser para acalmar, mas ele é mal recebido pela população local. Aí o que que acontece? Os portugueses, sabendo que ele foi mal recebido lá em Minas Gerais pela população local, quando o Dom Pedro volta, preparam uma festa para agradar o Dom Pedro, para agradar o imperador. E os brasileiros residentes no Rio de Janeiro não gostam dessa atitude dos portugueses e vão atacar os portugueses com garrafas. E os portugueses vão revidar. E esses episódios de batalhas entre brasileiros e portugueses duraram 3 dias, ficaram conhecidos como as Noites das Garrafadas. É um episódio, né, ficou com esse nome, entrou para a história com esse nome. E aí o Dom Pedro viu que a situação estava tava bem difícil para ele, porque ele viu que, assim, tinha apoio dos portugueses, de alguns portugueses, mas, de maneira geral, os brasileiros não estavam apoiando mais o governo dele. Inclusive, aqueles que tinham sido importantes aliados dele na independência agora estão no lado, estão fazendo oposição, estão escrevendo na imprensa contra ele. Por exemplo, os irmãos Andrada, do José Bonifácio, Antônio Carlos, enfim. Então, assim, a oposição para ele está crescendo, tá? Ele nomeia, depois das noites das garrafadas, ele nomeia um novo ministério. Isso a gente está em março de 1831, a final de março. Ele nomeia um novo ministério formado só por brasileiros, que não vai dar muito certo, a situação não vai se acalmar por causa disso. Ele vai logo demitir esses ministros, formar um novo ministério só de portugueses. Daí imaginem, ele está governando o Brasil, ele é português, né? Já tem essa questão, e aí ele forma um ministério só de portugueses. E aí, é claro, aí sim, né? Aí quase todo o exército, forças armadas, políticos, né? A opinião pública, a imprensa se volta contra ele. A própria guarda pessoal dele já estava se voltando contra ele, várias tropas do exército, e aí ele resolve, então, abdicar. Então, ele renuncia ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831, ele anuncia, né, essa abdicação, deixando aqui o filho dele, mas o segundo filho, né, dele mais velho, Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, que vai ser o Dom Pedro II, mas ele não tinha idade para governar o Brasil, né? Ele tinha apenas 5 anos, não podia governar com 5 anos. Pela Constituição, deveria ter 21 anos para ser coroado pela Constituição de 24, tá? Então ele vai ficar aqui, o Pedro de Alcântara, com 5 anos, sendo educado, sendo tutorado pelo José Bonifácio, depois por outras pessoas, por um conselho de Estado. E esse período entre a abdicação do Dom Pedro e a coroação do Dom Pedro II, que no fim vai ser coroado com apenas 14 anos, a Constituição dizia 21, depois mas ele vai ser coroado com 14, um adolescente, né? E esse período, então, é chamado período regencial, que são regentes que governam o Brasil, tá? Então, aqui a gente vai ter uma quebra, tá? Da monarquia com os regentes, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem a questão do Enem, mas eu vou deixar para a gente, se der tempo, fazer mais para o fim, tá? Então, vamos seguindo o nosso conteúdo e as indicações que eu já tinha dado. Deixa eu só, deixa eu só abrir aqui.
compartilhar a minha outra tela. Esse aqui. Período regencial, tá? Vamos lá, então, para o período regencial. Esse período, então, ele vai de 1830 a 1800, de 1831 até 1840. Tá? Então, eu dividi em duas partes, para a gente falar na primeira parte só da política, parte 1 política, e a parte 2 as revoltas. Tá? Quais são os grupos políticos desse período? Então, nós temos três grupos políticos: liberais moderados, que são chamados também de chimangos. Os liberais moderados, esses grupos, na real, eles não se formam no período regencial, já existem quando Dom Pedro abdica e eles estão ali se formando no final já do Primeiro Império, já estão se formando. Então, eles não se formam assim só depois que o período regencial começa. Eles já existem, tá? E no final ali do Primeiro Império. Liberais moderados, são chamados chimangos, defendem a manutenção da monarquia com certa limitação ao poder do imperador, mas maior centralização na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Liberais exaltados, farroupilhas ou jurujubas. Eles defendem a monarquia com a ideia da federação, ou seja, que as províncias tivessem maior autonomia frente ao poder do Rio de Janeiro, mais autonomia para se governar. Tá? E alguns liberais exaltados defendiam a república. E os restauradores, que são chamados caramurus, defendem o retorno do Dom Pedro I ao Brasil com plenos poderes, com um certo poder absolutista. Só que com a morte do Dom Pedro I, em 34, eles vão se deslocar para o grupo que mais se aproxima do que eles defendem, que são os moderados. Então, são três grupos políticos aqui nessa transição do Primeiro Império para a regência. Qual desses três grupos que governa o período regencial, que são os regentes? Os moderados, os liberais moderados, são os que governam o período regencial. Todos os regentes saem dos liberais moderados. Os exaltados, os farroupilhas, eles ficam mais nas províncias, afastadas do Rio de Janeiro. Eles estão no Rio Grande do Sul, eles estão em Santa Catarina, eles estão na Bahia, eles estão em Minas Gerais, eles estão em Pernambuco. Eles não estão no centro ali, eles estão nas províncias, tá? E os restauradores também ficam no Rio de Janeiro, mas, né, depois com a morte do Dom Pedro I, eles não têm como defender a volta deles, eles vão se juntar ao grupo dos moderados, tá? Então são esses três grupos políticos que existem no início da regência. E durante a regência, eles vai ter uma transformação aí, a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui é um jornal chamado O Homem Social. Nessa edição de 13 de outubro de 32, faz crítica aos caramurus, que eram os restauradores, os que defendiam o retorno do Dom Pedro. Aqui é uma questão que eu vou pular. Essa questão, então, eu vou deixar para caso a gente tenha tempo fazer depois, uma questão da URGS, que fala sobre os grupos políticos do período regencial. Eu vou pular para a gente ir para as regências, tá? Então, assim, gente, regências, quantas foram? Teve a regência trina provisória, mas que não teve muita coisa, foi só para escolher a próxima, que seria a permanente. Então, teve a regência trina permanente, a regência una do Diogo Feijó e a regência una do Araújo Lima. Então, são três regências, tá? Começando pela permanente, quais são as medidas? Quem são os regentes? Tá? Então, tentei resumir tudo nesse slide. São três regentes. O José da Costa Carvalho, que representa o sul do Brasil. Se eu não me engano, ele era aqui do Rio Grande do Sul. João Braulio Muniz, que representa o norte. E o Francisco de Lima e Silva, que representa o centro. Então, cada regente vem de uma região. Três regentes, né? Cada um de uma região para manter essa ideia da manutenção, para dizer que o Brasil estava unido, tá? E os três pertencem ao grupo dos liberais moderados, tá? O Francisco de Lima e Silva é pai do futuro Duque de Caxias, tá? Então, que também tem, né, o sobrenome Lima e Silva, tá? Então, né, essas elites políticas, enfim, né, muitos têm parentesco ali entre eles
né, pai, filho, primos, cunhados, enfim, tá? A gente vê muitos nomes, né, que são parecidos nesse período aí da monarquia. Quais são as medidas dessa regência trina permanente? O que que acontece, tá? Vai ter uma lei famosa do período chamada Lei Feijó. Ela foi criada pelo ministro da Justiça da época, o Diogo Feijó, que vai ser o futuro regente da Regência Una. Essa lei é interessante porque ela proíbe o tráfico de escravos, proíbe o tráfico de escravizados, ela prevê punição aos traficantes de escravos e ela prevê liberdade aos escravos que forem trazidos ao Brasil depois dessa lei, ou seja, a partir de 1831. Só que ela é a famosa lei para inglês ver, né? Porque existia uma pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão, pelo fim do tráfico. A Inglaterra, com seus interesses econômicos, né, no fim do tráfico de escravos, e o Feijó, então, Diogo Feijó, propõe essa lei é aprovada, e ela, por que que ela dita para inglês ver, né? Porque na prática ela não acabava não funcionando na sua plenitude. Poucos escravos, poucos escravizados, de fato, foram contemplados por essa lei, tá? Quem usou bastante desta lei para defender pessoas escravizadas e tentar tornar elas livres foi o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele foi uma espécie de advogado abolicionista do período do Segundo Império e ele pegou ele usou muito dessa lei para dizer que escravos eram livres porque eles chegaram no Brasil depois dela, foram traficados para o Brasil depois dela. Só que, claro, né, o que que faziam os donos desses escravos? Eles alteravam muitas vezes a data de nascimento, a data de chegada ao Brasil, né, para dizer que não, olha, não bate aí com a lei, eles chegaram antes da lei, né, então eles não podem ser libertos. Ah, mas a lei Feijó, ela foi feita em 1831 porque o Diogo Feijó, ele era contra a escravidão também, tá? Então ele não só está atendendo aí uma pressão da Inglaterra, como está contemplando uma posição pessoal dele, que é contrária à escravidão. Na época ele era ministro da Justiça, tá? Depois ele vai ser regente. E aí eu destaquei três medidas, depois da Lei Feijó, três medidas importantes, tá? Da regência trina permanente. Essas medidas são consideradas medidas de conciliação com os liberais exaltados, tá? Criando a Guarda Nacional, o Código de Processo Criminal e o Ato Adicional de 34. Por que que são medidas de conciliação com os liberais exaltados? Porque os liberais exaltados estavam nas suas províncias defendendo assim, a província tem que ter mais autonomia, a gente aqui, tudo a gente tem que reportar para o Rio de Janeiro, a gente não pode formar aqui os nossos exércitos, a gente não pode escolher os nossos juízes. Eram elites, né? Eram elites locais que estavam reclamando da sua pouca autonomia, da sua falta de liberdade, entre aspas, para se governar. E aí, com essas medidas, os regentes da regência trina permanente estão acenando para os liberais exaltados, dizendo: ó, nós estamos criando medidas que favorecem vocês localmente. O que que é a Guarda Nacional? É um corpo de militares formado pelas elites locais para reprimir movimentos locais, para manter a ordem, entre aspas, nas províncias. Existia também uma desconfiança com o exército, porque o exército, as camadas baixas, as patentes baixas, lutavam por melhores condições de vida e melhores salários, enfim, né? E as patentes altas, muitas eram formadas por portugueses e tinha uma desconfiança com o Exército Nacional. Então, a Guarda Nacional foi uma maneira dos regentes também esvaziarem o exército, porque quem se alistava na guarda não precisava se alistar no exército, e dar para essas elites locais, os liberais exaltados, acenar para eles uma medida. Ó, vocês agora formem aí as suas milícias, seus exércitos, botem no comando quem vocês querem aí, os grandes proprietários de terra, né, as pessoas mais poderosas, e quem é que vai se alistar nessa guarda? Os filhos dessas elites, né, quem tinha uma renda mínima lá que podia se alistar. Então era uma maneira de acenar
para as elites locais, dizendo que elas poderiam formar os seus próprios exércitos agora. Claro, né, com essa ideia de manter a ordem, né, de controle social, tá? De reprimir as revoltas locais. E muitas revoltas vão acontecer nesse período. Código de Processo Criminal, o que que é isso? Ele dá para o juiz, já existia o juiz de paz na época, né, é uma autoridade ali jurídica local, mas o juiz de paz ele passa a exercer o papel de polícia. Ele vai ter um poder de prender, formalizar, culpar e julgar. Formalizar a culpa e julgar. Ou seja, era uma pessoa ali, um juiz escolhido também pelas elites locais, eleito pelos cidadãos. Quem era cidadão, né? Era só quem tinha alguma renda, algum dinheiro. Geralmente só as pessoas ricas eram consideradas cidadãs. Então as elites escolheriam o seu juiz de paz, que passa a ter um poder bem maior do que antes, tá? Ele vai intervir, né, politicamente e, claro, né, se precisasse fazer algum julgamento ali, se essas elites, né, fossem ser julgadas por alguma coisa, quem estaria ali julgando era uma pessoa escolhida por elas. Ou seja, né, ia ser ali um jogo de cartas marcadas. E o ato adicional de 34 é uma revisão da Constituição de 24 para dar maior autonomia para as províncias, também acenando para as elites provinciais. Ó, com o ato adicional, vocês vão poder escolher as suas assembleias, vocês vão poder criar as suas leis. São medidas de conciliação com esses liberais exaltados, tá? E durante o governo da regência trina permanente, ocorre a revolta dos malês, que a gente vai falar na outra aula, na parte 2, tá? Que é uma revolta importante que acontece mais ou menos ali em janeiro, de 1835, na cidade de Salvador, tá? Essa regência ela dura de 31 até 35, a regência trina permanente. E aqui eu botei algumas atribuições do ato adicional de 34 para entender um pouquinho mais, tá? Sobre o que ele fala. Que tem mais coisas, né? Além daquilo ali que eu botei só de garantir autonomia para as províncias. As províncias poderiam criar as suas assembleias legislativas provinciais, eleitas dentro da província e definir a renda que cabia às províncias, tá? Então, seria uma espécie de assembleia legislativa como a gente tem hoje de cada estado, tá? Com seus deputados, enfim. Quem é que participaria dessas assembleias? As elites provinciais, tá? Elas tinham autonomia administrativa, só que o presidente da Assembleia Legislativa, ele ainda seria escolhido pelo governo central, tá? Então, assim, dá uma autonomia, né, garante essa autonomia, mas ainda mantém, né, um certo controle do poder central, porque o presidente da Assembleia Provincial ainda vai ser escolhido pelo governo central, tá? Poder moderador vai ser mantido, mas só o imperador poderia usar. Lembram do poder moderador lá da Constituição de 24, que dava, né, o direito de intervir nos outros poderes? Os regentes não podem usar o poder moderador, só o imperador. Ou seja, esse ato adicional, ele já está dizendo, ó, são medidas mais liberais, medidas mais descentralizadoras, tá? Vai se extinguir o Conselho de Estado também, porque o imperador, só quem usa o Conselho de Estado é o imperador, e aqui o imperador não existe, né? Só que o Senado ainda é vitalício. E é criado o município neutro da corte, que vai ser a cidade do Rio de Janeiro, tá? Independente da província do Rio de Janeiro. Então, assim, Rio de Janeiro é um município neutro, independente, tem o seu próprio governo, e a província do Rio de Janeiro tem o seu governo, que a capital daí é Niterói, tá? Então, isso foi criado pelo Ato Adicional de 34. E por último, o próximo regente não vão ser três, vai ser um só, eleito por 4 anos, tá? E no ato adicional também tem a questão da maioridade. O Dom Pedro II poderia ser coroado com 18 anos, tá? Pelo ato adicional de 34, não mais com 21, que nem dizia a Constituição, tá? Então, esse é talvez a principal medida. Essa é talvez a principal medida que gera mais debates da regência trina permanente, tá?
entre os grupos políticos que estão ali, tá? Nesse período. Aqui são os três regentes, então José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e o Francisco de Lima e Silva. Tá? São os três da regência trina permanente. O Francisco de Lima e Silva, pai do José Alves de Lima e Silva, né, o Duque e Barão de Caxias, ele já tinha sido da regência trina provisória e vai se manter na regência trina permanente. Errei o nome, né? Não é José Alves, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Barão de Caxias, enfim, que vai participar das revoltas, vai ser depois, vai participar da Guerra do Paraguai, enfim, a gente vai falar dele mais para frente. E aqui é a criação da Guarda Nacional, que reflete desconfiança nas tropas do Exército, porque, né, muitos comandantes do Exército reivindicavam a volta do Dom Pedro, eram portugueses, né? E também tinha as patentes baixas do Exército que reivindicavam melhores condições. Então, se tinha muita desconfiança com o Exército e a Guarda Nacional foi criada também por causa disso. E também para, né, dar poder aí para essas elites locais. E aqui é a capa, ó, do ato adicional de 34. Tá? Esse ato vai ser motivo de debates também nas próximas regências. Aqui eu botei a questão que eu vou passar. Bom, foi feita uma eleição, o Diogo Feijó, entre o Diogo Feijó e o Holanda Cavalcante Albuquerque. Então, o Diogo Feijó é eleito o próximo regente, agora é só ele, não são três, tá? Ele tinha sido ministro da Justiça, da Regência Trina Permanente, já era uma figura então conhecida, né? Já tinha suas influências, enfim. Só que acontece uma coisa interessante. Durante a regência do Diogo Feijó, que começa ali a partir de 35, mais ou menos outubro de 35, o grupo moderado se divide. Os liberais moderados se dividem em dois, progressistas e regressistas, tá? Então vai ter essa divisão dos liberais moderados em dois grupos. Os progressistas defendem que o ato adicional de 34 seja mantido, e os regressistas defendem que o ato adicional de 34 seja revogado, tá? Os progressistas futuramente vão formar o Partido Liberal, chamado de os Luzias, e os regressistas futuramente vão formar o Partido Conservador, chamado de Saquarema. Mas a gente vai chegar lá. Então tem essa divisão durante a regência do Feijó. O Feijó pertence aos progressistas. Feijó quer manter o ato adicional de 34, ele entende que deve ser mantido, e ele vai se desentender com um monte de gente, porque ele defende o fim da escravidão, né? Ele já tinha proposto aquela lei, a lei para inglês ver, mas enfim, foi ele que propôs, e ele segue defendendo o fim da escravidão, dizendo que liberais não podem ser a favor da escravidão, e também muitos desentendimentos com a imprensa. Então, muitos jornais, aí acaba até determinando a censura da imprensa. Ele era um cara autoritário também. O Diogo Feijó tinha um viés, embora né, se dissesse liberal, mas ele tinha um viés bem autoritário. Não aceitava muitas críticas da imprensa, impôs censura aos jornais também. E durante o governo dele, além de tudo isso, estoura a cabanagem e a Revolução Farroupilha, as duas maiores revoltas do período regencial. A cabanagem no Grão-Pará e a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Com toda a pressão política, então, com toda a pressão sobre ele, ele acaba renunciando em 37. Ele deveria governar por 4 anos, então ele deveria governar até 39. Ele governa até 37. E esse período, até o fim da regência dele, é caracterizado como o avanço liberal. Tá? Por quê? Porque até o Diogo Feijó são tomadas medidas liberais e o próprio Diogo Feijó se declara um liberal e um progressista, tá? Então, até o governo do Feijó é o avanço liberal, tá? Vamos lá, Feijó sai, então renuncia, vai ser eleito o próximo regente. Aqui está ele, ó. Ele era padre, inclusive, padre Diogo Feijó.
E aí é eleito o Araújo Lima, que fazia parte do grupo regressista. O Araújo Lima, então, ele vem do grupo dos regressistas. Então, a partir da regência do Araújo Lima, a gente fala que foi o período do regresso conservador. Por quê? Porque as medidas que o Araújo Lima tenta fazer são todas medidas que revogam ou tentam revogar as medidas chamadas liberais, do avanço liberal, tá? Ele forma um ministério com figuras ali muito conhecidas, prestigiados, enfim, chamado Ministério das Capacidades, tá? E durante o governo dele, os partidos políticos se definem. Durante o governo do Araújo Lima, durante a regência do Araújo Lima, os progressistas formam o Partido Liberal e os regressistas formam o Partido Conservador, tá? No Segundo Império, vão ser os dois partidos que governam junto com o Dom Pedro II. Os ministérios do Dom Pedro II, eles eram formados ou pelo liberal ou pelo conservador. E aí, na época, até se diz que tanto faz um liberal no poder e um conservador na oposição, vice-versa, porque eles têm a mesma origem. E, de fato, eles vêm do grupo lá dos liberais moderados. Eles têm a mesma origem. Eles só divergiam naquela questão ali do ato adicional, enfim. Eles não têm muitas diferenças. São grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, advogados, enfim, gente assim que ocupa basicamente os mesmos grupos sociais, a mesma posição social, não tem muitas diferenças, tá? Qual é a intenção, então, do Araújo Lima? Qual é a intenção dos regressistas? Revogar as medidas liberais da regência trina permanente, restaurar o poder moderador. Essas são as principais intenções, mas eles só conseguem, de fato, isso quando Dom Pedro II é coroado, tá? Então, assim, a revogação, a revisão do ato adicional de 34, a revisão do Código de Processo Criminal, a Guarda Nacional, enfim, tudo isso que eles queriam dar uma revogada nessas medidas só quando Dom Pedro II é coroado, tá? Durante a regência do Araújo Lima, é criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Dom Pedro II. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, naquele sentido, assim, de criar uma história nacional, de valorizar a história nacional, com personagens nacionais, enfim, uma instituição criada exatamente para fomentar o estudo da história e geografia brasileiras, incentivar que que sejam publicados, artigos, revistas, livros sobre a história brasileira. Até hoje ele existe, até hoje ele tem uma revista que é publicada, né, de historiadores, enfim. Então ele foi criado nesse sentido. Mas, claro, é uma instituição, na época, no contexto da criação, bem elitista, aristocrática, né? A visão de história que o Instituto Histórico e Geográfico vai criar, a visão de história brasileira que ele vai criar é a visão das elites, é a visão dos chamados vencedores, né? Exaltando figuras heróicas, supostamente heróicas, enfim, da história do Brasil, né? Então vai exaltar o Dom Pedro I, por exemplo, né? Vai ter esse viés, tá? E o Colégio Dom Pedro II é um colégio público criado para o ensino secundário, como se fosse um pouco o equivalente ao ensino médio de hoje em dia, tá? E também depois vira uma instituição de ensino superior, mas ele dá, quem cursa o Dom Pedro II, na época, nesse contexto, quem sai e se forma do Dom Pedro II, recebe o título de bacharel em ciências de alguma coisa, e está preparado daí para ir para a universidade, tá? Mas também, embora fosse uma instituição, assim, um colégio público, mas quem vai frequentar são as elites, porque, assim, existiam instituições particulares, só que o Ministério aí do Araújo Lima entendia que as escolas particulares não davam uma educação adequada, e aí criaram essa instituição pública, mas que, na real, só atende elites, tá? Eram as elites, eram os filhos das elites que iam estudar no colégio Dom Pedro II, fazer o chamado ensino secundário e se preparar para entrar nas universidades, tá? Durante também a regência do Araújo Lima, mais duas revoltas, a cabanagem e a Revolução Farroupilha não tinham terminado ainda, seguiam acontecendo, a Balaiada no Maranhão e a Sabinada na Bahia.
Então, duas grandes revoltas também que vão estourar durante a regência do Araújo Lima, né? O que que acontece? A política, né, segue com as suas crises durante a regência do Araújo Lima, estouram, né, essas revoltas. Se entende que a ausência do imperador, a ausência da figura ali do imperador, ela é prejudicial. O Brasil está entrando, né, no que eles falam assim, uma anarquia. Tem até um político da época que diz: a gente tem que parar o carro da revolução. Porque para esses políticos que governam, né, para essas elites que governam o Brasil nesse momento, os regressistas principalmente, está acontecendo uma revolução no Brasil, ou várias revoluções, várias revoltas, e só com a figura do imperador é que ia trazer a ordem, ia acalmar os ânimos. Só com a coroação, né, do Pedro, do Pedro II, é que a situação política do Brasil ia se acalmar e também, enfim, financeira, né? Então eles pensavam em adiantar a maioridade do Dom Pedro II, entendendo, né, que essas revoltas, essa crise política, esses debates políticos, essas disputas também entre os liberais, conservadores, moderados, exaltados, elas iam se resolver com a centralização, né, na figura ali do Dom Pedro II. E aí elaboram, então, o chamado golpe da maioridade. Vão fazer uma revisão na Constituição, né, na Constituição de 24, no próprio ato adicional, que falava que o Dom Pedro II só poderia ser coroado com 18 anos, para ele ser coroado com 14 anos de idade, tá? Então antecipam a maioridade do Pedro de Alcântara para 14 anos. E esse golpe, entre aspas, não é bem um golpe assim, porque o próprio Dom Pedro II vai saber disso. Claro, ele é um adolescente, enfim, mas ele concorda. Vão perguntar para ele, né? Tu quer esperar até os teus 15 anos para assumir? Vai dizer, não, eu quero agora mesmo. Então ele já também já tinha essa vontade. Tanto liberais quanto conservadores vão apoiar então essa revisão da Constituição, esse golpe da maioridade e vão então tornar isso vão levar isso adiante, tá? Vão formar o Clube da Maioridade, até quem funda o clube é o José Martiniano de Alencar, pai do José de Alencar, o escritor, romancista famoso. E esse Clube da Maioridade vai ser um dos incentivadores para que a maioridade seja antecipada. E ela acontece, então, 23 de julho de 1840, o Dom Pedro é coroado, Dom Pedro II, né? O Pedro de Alcântara vai ser coroado, então, Dom Pedro II, tá? E aí começa o Segundo Império. E aí, qual é a briga que vai acontecer a partir da coroação do Dom Pedro II? Os liberais e os conservadores vão brigar para quem forma os ministérios do Dom Pedro II. Essa vai ser a grande disputa entre eles. Então, essa vai ser a dinâmica política do Segundo Império, é essa disputa entre liberais e conservadores, tá? E essa é, então, resumidamente, a política do período regencial. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Esses eram os homens fortes do grupo regressista, os integrantes da oligarquia do Rio de Janeiro, tá? O Eusébio de Queiroz, que depois, inclusive, vai ter uma lei com o nome dele, a Lei Eusébio de Queiroz, Paulino José Soares Souza, o Visconde de Uruguai, futuro Visconde de Uruguai, e o Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de Itaboraí, tá? Esses são os três nomes mais fortes dos regressistas, tá? Do grupo dos regressistas, os conservadores, tá? E aqui é a capa da Declaração da Maioridade, impressa pela Associação do Despertador em 1840, com nessa antecipação para 14 anos da maioridade do Dom Pedro II, tá? E aí eu botei as questões, mas, né, como a gente já está aí no nosso horário, então eu vou deixar para a gente fazer na outra aula. E também vou deixar no material para vocês fazerem, tá? Quando eu vou disponibilizar esse material e aí vocês podem ir fazendo também. Eu já marquei as questões, as alternativas corretas, tá? Eu vou tentar fazer algumas na próxima aula, então, com vocês, para a gente trabalhar também, ver por que que está errado,
né? Por que que essa aqui é certa, por que que as outras estão erradas? A gente, então, na próxima aula a gente faz e já vemos as revoltas, tá? Daí a gente dá uma adiantada aí no conteúdo, certo? Deixa eu fechar aqui. Ah, só tem a Mirella. Então tá, Mirella, valeu aí pela atenção, boa noite, até a próxima. Valeu, até mais.